Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor do Centro de Educação da UFPE e a gente está aqui com Zé Guilherme, produtor, músico, trabalha aqui na UFPE, uma pessoa que eu estou conhecendo aqui maravilhosa, né, que faz parte da equipe, né, a equipe do Realidades, aqui com Bárbara, nossa, né, que convidou todo mundo, que está movendo todo mundo para esse programa que discute realidades. E aqui a gente vai ter um tema muito importante, que é a vida do artista, né, como é que ela se expressa. E a gente tem como convidado Públio, nosso cantautor, né, como você se diz, aqui está Públio, né, uma pessoa que eu conheço há muito tempo aqui como músico, como militante aqui na Várzea, e Carol Vergulino, né, uma companheira aí de muitas lutas, que vem produtora cultural nessa área, e que a gente hoje vai discutir sobre, não só sobre a vida do artista, mas também sobre essa lei Paulo Gustavo, né? Como é que vem isso aí no Brasil? O que impacto vai ter isso, né? E umas dicas, né, Carol? A gente quer ouvir as dicas, como é que vai funcionar isso. E Pedro aqui, que foi autor da vinheta, que ele está ali. Vocês não estão vendo, né? É rádio, né? Não adianta, mas depois a gente vai colocar um YouTube aqui maravilhoso para todo mundo acompanhar. Público, começa contigo, né? Vida de artista. Vai, começa falando como é que é essa vida de artista, sobrevivência, possibilidades, alegrias, enfim, palavra com Públio. Vida de artista é sinônimo de jogo de cintura. É saber driblar, né? Como água, né? Ser bem fluido, porque são vários os obstáculos no caminho para quem é um artista independente. Mas ainda bem que a gente tem a amizade, né? Que é uma âncora que a gente sempre recorre, né? A usar dela, porque é com as redes que a gente forma, né? Essas redes de afeto e de acolhimento que a gente vai conseguindo ajustar, né? E se ajustar também aos novos parâmetros que a vida vai oferecendo para a gente. Zé Guilherme, você que está aí entrevistando e sendo entrevistado hoje, você está nessa dupla função. Você tem você é funcionário público também, mas você convive com artistas aqui. Eu acho que tem um elemento assim, dois elementos que eu queria que vocês falassem. Um, a sobrevivência, né? Porque todo mundo fala artista, lembra de Caetano, dos caras sertanejos, de Jatinho, e tem a grande massa de artistas, né? Pernambuco é maravilhoso e você convive, né, nessa realidade. Me fala um pouco da tua experiência com sua e com os artistas. Assim, eu acho que tem uma questão que é muito... Eu acho que a arte, apesar de ser uma coisa que está presente no dia a dia de todo mundo, né? O trabalho do artista, né, na verdade, ocupa um lugar no imaginário que é muito... que, na verdade, é muito separado da realidade, né? Então, assim, você tem uma coisa que é básica, que é assim... Todo artista, toda pessoa que faz arte, independente da arte, independente do que ela faz, e dentro da arte que ela faz, digamos assim, o setor que ela atua, né? Então, você pode pegar aí, a gente falou o caso dos sertanejos e tal, e um artista experimental, um artista músico popular, são pessoas, né? Elas têm as mesmas... existe uma... E é por isso que a arte existe, né? Porque a gente conjuga dessa humanidade, a gente... né? Você não teria a gente não tem tudo que é arte passa por esse filtro da humanidade, né? Assim, a gente transforma uma coisa, você vê uma paisagem que você acha linda e aquilo ali você tem uma experiência estética ali por causa do seu filtro humano, né? Assim, isso. Por outro lado, o trabalho do artista, ele é um trabalho muito peculiar, não no sentido de ser uma coisa extraordinária, mas no sentido de ter uma forma de acontecer no mundo que é diferente, digamos assim, de um trabalho do dia a dia, né? Assim, então, o tempo do artista muitas vezes é um tempo diferente, você precisa ter um tempo de amadurecimento, de formação, né? Então, normalmente, assim, o artista, né, passa muitos anos em formação, né? É diferente e é um aprendizado que leva um tempo para se consolidar, né?
para amadurecer, né? E a prática, o dia a dia da arte também requer, no mais das vezes, um tempo um pouco diferente. Né? Eu acho que essa coisa da indústria que nos condicionou, né? Levanta das 8 às meio-dia, você produz tal coisa, depois você para, almoça. Não funciona assim no trabalho intelectual, no trabalho da arte, né? Mas isso é uma coisa, e acho que o público concorda comigo, que assim, o exercício cotidiano do fazer artístico ele é muito importante também, porque é quase como se fosse um músculo, né? É uma coisa que você precisa estar uma ativo, disciplina, né? Assim, é uma disciplina de você, por exemplo, no nosso trabalho artístico de músico, de você tocar um instrumento, é uma coisa que você precisa estar, né? Agora mesmo o Pedro estava falando aqui, né? Pô, você precisa estudar, você precisa ter o tempo de, né? A gente toca os instrumentos da gente há o quê? 30 anos. Exatamente. Mas a gente não pode, né? Eu mesmo agora eu tô num hiato meio parado, distante do meu instrumento, assim, e você fica aquela coisa, eu pego o instrumento, não acontece, não vem, né? Você fica, pô, você precisa estar ali e tal. E esse é um tempo que, assim, falando da coisa do trabalho, quem paga por esse tempo, né? O tempo de você estudar o seu instrumento e tal, né? É um tempo que você precisa colocar naquela conta ali, né? No final, na hora de cobrar o seu cachê do seu trabalho, você precisa botar nessa conta, né? E quando se é independente é mais difícil, né, conseguir essa conta, né? Então, assim, você tem que procurar viabilizar, né, uma maneira de se sustentar de forma digna para que você tenha tempo para estudar seu instrumento. E, assim, nem todo mundo tem essa sorte. Eu, apesar de ser um músico independente, consegui construir uma trajetória tal que eu ainda consigo esse tempo, né, para estudar e continuo a aperfeiçoar meu trabalho até hoje, né? E, assim, hoje, com essas plataformas digitais, a gente fica muito escravizado também, né? Porque hoje o artista ele faz tudo, né? Muitas vezes, além de criar, né? do trabalho de criação artística, ele tem um trabalho também de divulgação nas redes sociais. E, assim, a gente também tem que saber como se disciplinar de tal modo que a gente não vire escravo de uma ferramenta, né, que é um smartphone, por exemplo, para você também não ficar naquela dependência, né, de eu tenho que fazer tantas postagens por semana, em tal momento do dia, para que aquilo chegue até a viralizar, né, e chegue a mais pessoas, para que o algoritmo possa disponibilizar para mais pessoas essa sua postagem nova. Eu acho que essas duas coisas que vocês estão levantando é muito importante, ou seja, arte é trabalho. É trabalho. É parte constante da vida humana, da constituição humana, direito à arte, direito à música, direito à literatura, né? Porque são direitos porque ele constitui o ser humano. Não tem humanidade sem esse processo de apresentação, de entendimento e de externar a maneira e que ela se relaciona, são primas gêmeas, como é que siameses da ciência. Vê que interessante, porque são expressões, a profundidade, leituras da realidade. Então, acho que essa característica tem que ter disciplina, tem que ter tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, o público levanta. Esse tempo hoje, não só para o artista, mas principalmente, Carol já vai falar sobre isso, né? É um tempo que está condicionado, né? É um tempo que está exprimido. A gente não tem tempo para se encontrar, né? Para construir. E o mais difícil é que ele está sendo condicionado pela inteligência artificial. E esse é que é o perigo também, né? Para você não ficar escravo de uma máquina, né? Somos seres humanos, não somos máquinas. Exatamente. Máquina é controlada por outros seres humanos. Exatamente. Carol, entra nesse papo que você está louca para falar, é importante. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo a qualquer hora. A arte, ela, como o Zé disse, como Gilberto Gil, diz também, não é extraordinária. Ela é ordinária, ela está no nosso cotidiano, né? Ela está quando a gente acorda até quando a gente dorme, das mais diversas formas. E para se ter noção do que é a economia da cultura, por exemplo, que é o que a gente está falando, né? O artista faz parte disso, mas não só o artista, como todos os outros trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão orbitando sobre esse trabalho, né? Sobre essa criação, que a economia da cultura gera 3,11% do PIB nacional. É mais do que a indústria automobilística, por exemplo. Então, nós somos trabalhadoras e trabalhadores. São 7,5 milhões de brasileiras e brasileiros.
É muita gente. Inclusive, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já aponta que são mais mulheres que trabalham na cultura, né, nessa economia. Então, essas pessoas fazem parte de uma classe trabalhadora. E a gente precisa se entender enquanto classe trabalhadora, né? E, inclusive, exigir direitos. Porque o artista, ou o produtor, ou o técnico, né? Ou o iluminador, a iluminadora, enfim. Todas essas pessoas, o trabalho é muito sazonal. É muito sazonal. E isso é muito difícil para você se manter enquanto artista, né? Então, a gente pensa um trabalhador rural, ele, na entre-safra, tem o seguro-safra, né? O trabalhador, o pescador, quando não pode pescar, ele tem o seguro-defeso. E o sanfoneiro? Tem o quê? Aí o sanfoneiro tem que ser pescador também, né? Tem que ser agricultor também. Mas ele quer viver da arte dele, do trabalho dele. Então, tem países no mundo que já têm leis específicas para dar essa seguridade ao trabalhador, que é, na França, por exemplo, a lei dos intermitentes, onde vai se alimentando um fundo para que o artista depois possa ter recursos para sobreviver naquele tempo. Enfim, a gente precisa entender a arte como essa necessidade ordinária do cotidiano, porque é comida para a mesa, né, de quem trabalha, mas também é comida para a alma de quem tem direito ou deveria ter, todo mundo, direito a acessar a arte. E no mundo hoje, e no Brasil não é diferente, que se retira direitos, né? Houve até esse debate, mas para que para a arte se a gente está precisando comer? Como se fossem duas coisas distintas assim, que não fossem necessárias para o ser humano, né? Fundamental. Você precisa vestir, você precisa morar, você precisa ter arte, você precisa viver na sua plenitude, né? E a gente começa a encaixotar justamente para garantir o enriquecimento, como você falou, né? Um enriquecimento de poucos, né? Nessa diferença, né? Da utilização da inteligência artificial. Exato. Dessas coisas todas, no fim, tem um grande processo de concentração de riqueza que a gente está vivendo. Gente, mas a gente estava programando para ouvir uma música do Publius, mas do disco dele, né? Eu estava pensando desse disco maravilhoso que vocês falaram aqui, né? Que está nas plataformas, né? Escolher uma música e o Zé Guilherme colocar. Qual vai ser a música? Meu amigo missionário José, coloque para tocar, por favor, Sem Guia. Pronto, agora, na hora. Vamos lá e já voltamos já depois do intervalo. Le futur est un aveugle. Le futur est un aveugle. Le futur est un aveugle. Sans guide. O futuro é um cego sem guia, atravessando a rua. O futuro é um cego sem guia, atravessando a rua. São carros de caras e coroas, são motos de morte e só de pedestres, pedintes e pedantes. São carros de caras e coroas, são motos de morte e só de pedestres, pedintes e pedantes. O futuro é um cego sem guia, atravessando a rua. O futuro é um cego sem guia, atravessando a rua. De um lado pro outro as faces da mesma moeda, de olhos fechados pro mundo, pessoas seguem seus destinos. Bengala quebrada, no olho da rua, caminho confuso.
o asfalto que havia, barulho, buraco, ouvido de tudo, bengala quebrada, barulho, buraco, caminho confuso. Carros de Caracicoro, as são motos de morte e só de pedestres, pedintes e pedrantes. São carros de Caracicoro, as são motos de morte e só de pedestres, pedintes e pedrantes. Bengala quebrada, o olho da rua, caminho confuso, o asfalto que havia, barulho, buraco, ouvido de tudo, bengala quebrada, barulho, buraco, caminho confuso. Le futur est un aveugle sans guide, traversant la rue. Voiture, pile ou face, moto, mort ou chance, piéton, mendiant, pédant. Le futur est un aveugle sans guide, traversant la rue. D'un côté à l'autre, les faces de la même pièce, les yeux fermés au monde. Les gens suivent leur chemin, canne cassée dans l'œil de la rue. Chemin confus, l'asphalte qui était, bruit et brèche, oublié de tous. Canne cassée, bruit et brèche, chemin confus. Voltamos novamente e agora a gente vai ver um pouco disso, né? Ou seja, a situação que, por exemplo, aconteceu na pandemia, o que foi expresso, a vida do artista. Eu acho que tem um correlato muito legal que aqui vocês começaram a falar, que é o correlato de como a gente sentiu a saúde e a importância, né, do serviço público na saúde e como nós sentimos as nossas artes nesse processo de isolamento. Quem começa? Eu vou fazer uma observação, na verdade, pegando um gancho do que a gente terminou no bloco anterior, falando essa coisa da sobrevivência, da necessidade, né, da arte. Me lembrou uma história que é muito bonita, assim, que é a história do tem esse compositor, um compositor francês, relativamente conhecido, que é o Olivier Messiaen, né? E ele tem uma obra que eu acho uma das obras mais sublimes assim da música de concerto do século XX, assim, que é o Quarteto para o Fim do Mundo, né? E muita gente não sabe, né? Enfim, mas o Quarteto para o Fim do Mundo foi composto num campo de concentração. E é por isso, é o motivo pelo qual é um quarteto diferente, né? Porque é piano, violino, clarineta e violoncelo. E ele foi composto e foi estreado num campo de concentração, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que é um exemplo interessante para a gente ver justamente a importância da arte como uma parte integrante da vida, né? Porque a gente estava falando sobre essa coisa, né? Porque não tem dinheiro para comer, mas vai ter dinheiro para arte, para não sei o que, não sei o que lá. E você vê que numa situação de total desamparo, né, como essa, você tem esse momento a criação artística, ela vai alimentar alguma coisa ali, né? Porque é uma situação ninguém, né? A última coisa que acho que a pessoa vai pensar numa situação dessas é em fazer uma música, quanto mais uma música tão fantástica quanto aquela ali, né? Mas que isso também não sirva de exemplo para o fomento à cultura, né? A gente não precisa estar também no campo de concentração, mas só para pontuar isso, né? Assim, é importante nesse nível, né? Você consegue trazer uma chama de vida, né, para as pessoas numa situação totalmente deplorável como essa, né? Então, que dirá no dia a dia da gente, tal, não sei o quê, né? Faz parte isso, né? E como é que foi esse dia a dia, Publius, esse dia a dia na pandemia, né? Esse processo que a gente teve, que foi um problema social, problema da saúde, mas foi um problema político, econômico também. Exato. Vivenciamos um tempo, né, de guerra cultural, né? E quem estava no fronte de batalha, na resistência, sentiu na pele essas opressões, né, essas restrições. Mas com resiliência a gente conseguiu sobreviver, né? Perdemos muitos amigos, né, importantes nesse fronte de batalha, né?
como Guitinho e Junior Black, para citar dois maravilhosos exemplos, né? Que dois companheiros de luta muito bons, né? Pessoas importantes nas suas lutas individuais e coletivas, né? Guitinho, um representante da nação Xambá, né? Lutando pela causa negra, muito bacana, foi aluno daqui da UFPE também. E Junior Black também, outro grande amigo, querido, assim, que desde criança também militava na arte, na contracultura, como a gente. Também foi aluno da UFPE. Também foi aluno da UFPE, né, Zé? Exatamente. Então, não foi fácil perder esses amigos, né? Mas com outros amigos como o Zé Guilherme, né, a gente ganhou força, né? A gente se fortaleceu, né? A gente fez lives em prol da Turma da Graxa, né? Participamos de lives com muita solidariedade, né? Para ajudar nossos amigos da técnica, né? Que foram as pessoas que provavelmente mais sofreram, né? Porque são as pessoas mais humildes, né? Que trabalham na música, geralmente, né? Então, a graxa, só explicando, a graxa é o termo que a gente usa para descrever justamente esse pessoal que trabalha na parte técnica. Né, dos espetáculos. Então, montando. Técnicos de som, de luz, hold, carregador, montador e tal, né? A turma da camisa preta, né? Assim. Exatamente. E aí a gente fez lives, né? Assim, participamos de lives e os editais públicos, como a Lei Aldir Blanc, foram fundamentais, que a gente sabe que o ex-presidente, né, inominável e agora inelegível, ainda bem, ele vetou, né, tentou vetar de toda forma, mas ainda bem que Jandira Fegali, né, a bancada de esquerda, né, Benedita da Silva, abraçou a nossa causa, né, artística, e nós conseguimos viabilizar lives com uma boa condição, né, financeira para que a gente realizasse projetos através da Lei Aldir Blanc. Esses editais são fundamentais, porque o alimento da alma é a arte. E, assim, essa fala de Zé foi muito feliz, me lembrou um quadro do Hieronymus Bosch, que retratava aquelas cenas medievais, que a gente viveu em tempos medievais, né? E aí eu vi um quadro maravilhoso do Bosco, em viagem, pouco antes da pandemia, em 2018. Para minha sorte, eu tive a alegria de ir lá à Espanha, né? E aí eu vi um quadro do Bosco, que é um quadro daqueles do fim do mundo, um quadro bem tenebroso, né? E a figura enigmática do quadro era um músico sorridente. E o mais enigmático, naquele caos todo, foi que depois eu tentei procurar aquele músico lá, no meio do caos, e eu não consegui encontrar mais. Vê que coisa. Mas é a necessidade da arte, é fundamental. Mas o Bosch, ele era extremamente crítico da música, né? Ele era, para ele a música era um negócio do satanás mesmo. Que assim. louco, não sabia disso. Exatamente. Interessante. Né? Tanto que você tem umas figuras meio deformadas, tocando e tal, não sei o quê. Né? Enigmático Mas demais. esse quadro é sensacional. Ou seja, mexe com a gente, a arte, não adianta, né? De todos os tipos, porque é a gente, né? Você sabe que a primeira vez que eu vi esse quadro ao vivo, eu fiquei tão arrebatado por ele que eu me perdi. Eu não conseguia, eu me perdi dentro do museu depois, não consegui achar a saída. Eu fiquei uma hora andando pelo museu tentando achar. Incrível. Fiquei tão assim, você vê aquele negócio gigante, né? Porque é daqueles quadros que você abre, né? Ele tem janelas, assim. Ele tanto pinta na parte da frente como na parte de trás, assim. É incrível, assim. É uma obra de arte incrível. Fantástico. Eu lembrei da Guernica também. Guernica, do Picasso, maravilhoso. Guernica ali não é só uma obra de arte, né? Ali é um ódio, uma paz, né? O que é a guerra, o que é a morte. A gente viveu tempos sombrios. Pandemia, exatamente. Governo São boas analogias. Apontando para o fascismo. Sim. Né? E aí, Carol, como é que foi esse momento que a gente viveu na pandemia? Porque a gente teve um somatório, né? Foi pandemia e política de destruição de direitos e, como você falou, não sei se foi gravando ou foi no intervalo, uma política de ataque ao que era de mais progressivo à arte. Não foi toda a arte, viu, gente? Foi uma guerra cultural. Foi uma perseguição direcionada. Porque o sertanejo não teve problema. Não, pelo contrário, né? Ganhou muito dinheiro público, exatamente. Inclusive, em lugares que não têm recursos públicos. Exatamente. Então, Carol. Em tempos de governo fascista, a primeira coisa que se destrói, por exemplo, é o Ministério da Cultura, como foi destruído. Por quê? Porque somos nós, artistas, que questionamos essas realidades.
né, que questionamos a vida como ela se faz, porque a gente inventa outros futuros possíveis nos filmes, nas músicas, nos quadros, né, e tudo isso incomoda. Né? A gente faz uma crítica, sempre faz uma leitura e uma releitura do que está posto na sociedade e se projeta, né? E se projeta a ponto de se perder num museu, né, Zé? Então, o que seria de nós com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem um livro, sem uma novela, sem uma música, sem uma peça de teatro, né? Sem o poder de uma caneta, de um desenho, sem uma poesia popular, sem uma dança de coco, sem um terreiro, sem um quilombo? O que seria de nós sem essa identidade, sem essa possibilidade da gente se encontrar enquanto gente? Né? É humano, é demasiado humano. A arte é isso, a cultura é isso. Né? E a gente precisa que essa cultura e que essa arte ela chegue a todas as pessoas. Não só no fazer, mas também no fruir, no ter acesso. Né? Então, a cultura é um direito. Como é a saúde, como é a educação, né? Como a moradia, como a alimentação. Então, ela tem que ser realmente uma política pública consistente. E eu digo banal, mas não é banal. O ordinário não é banal, é o do cotidiano. Né? Então, essas leis, essas leis que surgiram durante a pandemia, e é preciso dizer que foi um espaço onde houve avanço nessas leis, né? Mas graças a muita resistência. Né? E essas leis, elas vieram com uma quase unanimidade no Congresso e no Senado. E elas foram vetadas, a Lei Aldir Blanc I, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, foram vetadas pelo inelegível, inominável e vários outros ines que a gente não vai dizer aqui. E aí, hoje, o que começou a ser feito com a Lei Aldir Blanc I, que vai ser feito com a Paulo Gustavo e com a Aldir Blanc II, que a gente vai falar mais no próximo quadro, próximo bloco, é criar o SUS da cultura. Né? O Sistema Nacional de Cultura, que precisa ser criado e aderido por todas as cidades e todos os estados, mas principalmente que esses recursos cheguem a quem nunca teve acesso aos recursos, que esses recursos sejam descentralizados. Muita gente na Lei Aldir Blanc I acessou pela primeira vez editais, chegou pela primeira vez em recursos públicos para fazer a sua arte. E a gente precisa que chegue mais gente. Né? A gente precisa que tenha agente comunitário de cultura, como tem agente comunitário de saúde, inclusive vai ter algo parecido com isso agora no segundo semestre do governo Lula, que são os comitês de cultura. Né? E a gente precisa que as pessoas tenham acesso à possibilidade de produzir, porque quando chega governo fascista, a primeira coisa que se faz é criminalizar o artista, né? Como se o artista não tivesse construindo a identidade de um país também. Né? Então, a gente precisa reforçar. Todos os países do mundo financiam a cultura. Como financiam a educação, como financiam a saúde, como financiam a alimentação. Né? Então, a cultura também precisa ser financiada pelo poder público, para que possa gerar mais cultura, para que possa gerar, inclusive, mais imposto, né? Mais renda, mais... para além da renda, para além do imposto, né? Para além do dinheiro, a cultura da economia, a cultura geradora de símbolos e de cidadania. Né? A cultura geradora de identidade e também de cidadania. A gente costuma dizer que a cultura é irmã da saúde, da educação, da segurança pública, da segurança alimentar. Então, a cultura é irmã disso tudo e potencializa tudo isso. Maravilha, a gente vai então ouvir mais uma música e depois a gente vai estar aqui com o violão, Pux, vai dar uma canja pra gente no último bloco ao vivo, né? Mas agora a gente vai ouvir outra música aqui do disco maravilhoso dele. Então vamos ouvir agora
A Janela da Casa do Tempo, uma parceria com Chico Bezerra. De qual disco? Do meu disco mais recente, chamado Bleus. O tempo esqueceu uma janela aberta e a saudade incerta invadiu sua casa. Paredes e tetos sentiram a presença. Sem pedir licença, viram seu chorar. O seu calendário de datas perdidas, de luas dormidas e sóis acordados. É sonho sonhado que não sonha mais. Um barco à deriva em busca do cais. O tempo sentou-se em sua cadeira, sem eira nem beira, pôs-se a pensar em pedir a si mesmo que volte no tempo e lhe ensine de novo o verbo amar. Caprichosa é a mais mentirosa verdade. Desse tempo cruel e tão transformador, que inventa milênios de tanta saudade para tão poucos segundos de amor. O tempo esqueceu uma janela aberta. O tempo esqueceu uma janela aberta. O tempo esqueceu uma janela aberta. Voltamos com realidade aqui nesse programa, aprendendo muito sobre a vida do artista, a necessidade do financiamento público, enfim. Mas a gente tem duas leis importantes nesse período, né? A Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Só que antes vamos saber quem é Aldir Blanc. Zé, quem é Aldir Blanc? Bom, Aldir Blanc, ele foi, né, foi uma das grandes perdas que a gente teve na pandemia, né? Uma das primeiras, inclusive. Das primeiras, inclusive, né? No campo artístico, assim, muito chocante, né? E ele é muito conhecido por ter sido parceiro do João Bosco, né? Então, grande parceiro do João Bosco. O repertório, digamos assim, lapidar, clássico do João Bosco, quase toda com parcerias com Aldir Blanc, né? Então, todas aquelas músicas Diferente pro Crime, Mestre Sala dos Mares, tal, não sei o quê, né? Inclusive é um repertório muito que eu cresci ouvindo isso, né? Assim, o Bêbado é Equilibrista também, né? Bêbado é Equilibrista, que é um clássico, tal. né? Então, Da assim, abertura política, né? Foi uma figura super importante, assim, e foi uma perda muito chocante, né? Assim, chocante demais. Jovem, né? Para a idade que ele... Muito jovem.
Pegando o viés dessa fala maravilhosa de Zé Guilherme, eu senti na pele, né? Eu sempre cantei o repertório de João Bosco e Aldir Blanc, né? Porque antes de criar o meu trabalho próprio, né? Eu cantei a música de outros artistas, né? E a de João Bosco e Aldir Blanc, particularmente, sempre me tocou bastante. E uma música que eu destacaria do repertório deles é o Ronco da Cuíca. Sim. E a gente sentiu na pele o ronco da cuíca. Roncou, roncou, roncou de raiva, a cuíca roncou de fome. Alguém mandou parar a cuíca. É coisa dos homens. E aí a gente sabe, né, que foram os fascistas, né, que mandaram parar a cuíca. A gente sentiu realmente na pele essa perseguição, né? E aí, Aldir Blanc foi esse personagem importantíssimo e foi muito feliz a homenagem que a bancada da esquerda fez a ele, né? Criando uma lei com o nome de Aldir Blanc. E outro personagem importante também, que quiser pode falar também, é o Paulo Gustavo, né? Também, que tem outra lei que vem também para ajudar a gente a também, fortalecer. E é uma figura super... ainda mais jovem, né? Assim, também foi também, acho que até mais chocante e tal. E uma figura super importante, acho que no sentido dessa discussão sobre identidade, sobre inclusão, né? Então, o Paulo Gustavo foi um artista, né, abertamente homossexual e ele trazia também uma coisa... ficou muito famoso com aquele personagem que ele interpreta, uma mãe fictícia, né? Não é a mãe dele mesmo, mas... né? E a gente se identifica muito com aquela figura da mãe que, né, reclamona, mandona, etc. e tal, né? E eu acho que a história do Paulo Gustavo traz uma coisa muito real daquilo que a gente estava falando, né? De que o artista é uma pessoa, né? Então a gente faz arte, a gente vive de arte, a gente, no caso como ele, né, mobilizou, tava cinema e teatro e tal, TV Globo, etc e tal, e a pessoa fica doente, a pessoa morre, né? Então a gente está sujeito a isso também, né? E as pessoas ao nosso redor tão ligadas ali, podem passar por uma necessidade, podem passar além da perda da pessoa, né? Você tem essa questão justamente da subsistência mesmo, né? Então, acho que no caso dele, claro, acho que na situação que ele estava numa situação, acredito que fosse muito confortável financeiramente, né? Estava no auge da carreira dele, mas aí você vê essa figura, né? A figura da mãe, a figura do companheiro, né? Como essa discussão vem à tona, né? A gente traz coisas que precisam ser discutidas, precisam ser vistas, né? E acho muito importante também essa escolha do nome dele, por muito do que ele representa mesmo, né? Uma pessoa de resistência também, que sabia se colocar, né? Sabia dessa questão política que permeia a arte também, né? Que a gente não pode nunca esquecer disso. Perfeito, perfeito. Carol, agora você fica responsável por falar um pouco sobre a lei, né? Como acessar o caminho das pedras. Como é que acontece agora nesses últimos minutos do programa? Então, queria só reforçar uma coisa de Paulo Gustavo, que ele trazia no cerne da arte dele o sorriso, o riso, o humor. E naquele momento de auge de pandemia, como isso era importante para a gente seguir, né? Para a gente seguir acreditando, a gente seguir em frente. Vamos lá. Lei Paulo Gustavo, lá vamos nós na parte burô da história, mas que não é. Então, esse ano, a gente tem o maior orçamento da história da cultura no país. Nós temos mais de 10 bilhões de reais, sendo 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo, 3 bilhões da Lei Aldir Blanc 2 e mais vários bilhões para a reestruturação do Ministério, da Ancine, de tantos Funarte, de tantos órgãos que estavam sucateados ou inexistentes. A Lei Paulo Gustavo, ela tem 3,8 bilhões, sendo que 70% desse recurso é para o audiovisual e 30% é para as outras linguagens. Ah, Carol, por que isso? Porque o nome da lei é Paulo Gustavo? Não. É porque parte desses recursos, eles estavam contingenciados, eles são recursos do audiovisual, que é do Fundo Setorial do Audiovisual,
que é um fundo que se retroalimenta. Então, esses recursos, grande parte, vêm do audiovisual. E, por isso, 70% tem que ir para o audiovisual. E os outros 30% para as outras linguagens. Que linguagens são essas? Todas as outras de cultura, exceto audiovisual. A Lei Aldir Blanc II, ela vai existir durante 5 anos, porque a Lei Paulo Gustavo ela era emergencial, mas lembra que a gente falou que o inominável e inelegível vetou, ela precisou voltar para o Congresso, atrasou de todas as formas. Então, o governo Lula, quando chegou, a primeira coisa que fez foi logo começar um trabalho para regulamentar, e já está acontecendo os desembolsos dessa lei, que, assim como a Lei Aldir Blanc II, ela vai para estados e municípios. Não é o governo federal que vai operar. Quem opera a lei são os estados e municípios. O dinheiro é federal, né? Mas os estados e municípios precisam solicitar esse recurso, fazer um plano de trabalho, receber esse recurso e lançar os seus editais ou prêmios. Aí você me pergunta, Daniel, ou a ouvinte, ou o ouvinte que está aí ouvindo a gente. Certo, tudo bem, ótimo, tem esse recurso todinho, mas como é que eu vou fazer para acessar? Então, você pode acessar pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica é só para longa-metragem, telefilme e série de TV. Todas as outras linguagens pode ser pessoa física. Então, isso é importante todo mundo saber por quê. Lembra que a gente disse que essa lei, que essas leis, na verdade, são para democratizar o acesso, para chegar na ponta. Então, um músico que não tem empresa, que trabalha na informalidade, né? Um mestre de cultura popular, né, que mora lá no interior, que inclusive mal tem acesso à internet, mas ele vai poder acessar essa lei, tanto do estado quanto do município que ele mora. Então, os estados e os municípios vão lançar editais, vão lançar premiação também, provavelmente, e os trabalhadores da cultura vão ter acesso. A Lei Paulo Gustavo, que é a que a gente está focando agora, ela tem 5 linhas. Uma linha para produção, e aí produção de longa-metragem, de série, de curta, de websérie, de álbum visual, de games, de desenvolvimento de roteiro, tudo que for webséries, não sei se eu já disse, videoclipe, tudo que for com uma entrega de um produto audiovisual. Vídeo performance, né? Tem Povo da Dança, tudo que for com uma entrega audiovisual, um produto audiovisual. Então, isso está dentro dos 70%. Isso está dentro dos 70%, que é a parte do audiovisual. A outra linha é a linha de cineclubes, formações, festivais. Tudo isso está na segunda linha. Tem uma terceira linha para audiovisual, que é só para empresas e só os estados que têm, que é para investimento nas empresas produtoras. Então, elas podem pedir aquisição de equipamento, podem fazer a distribuição do seu material já existente. Isso só no estado, os municípios não têm essa linha. E tem uma linha que é muito importante, que é a linha de criação de salas, criação, manutenção e reforma de salas de cinema. Por que é muito importante isso? Porque imagina os municípios que não têm uma sala de cinema, agora vão ter um recurso para construir, reformar ou fazer funcionar uma sala de cinema lá no interior que não estava funcionando. Então, os municípios vão poder fazer isso com suas salas públicas, né? Porque a gente precisa criar uma cadeia também de distribuição desse material que está sendo produzido, que já foi produzido, né? E fazer com que as pessoas se acostumem a ir para o cinema, inclusive ver filme brasileiro, ver filme pernambucano, que não está só ganhando o mundo, precisa ganhar as telas também no estado. E, por último, outras linguagens. E nessas outras linguagens, pode o quê? Pode tudo. Pode tudo que é cultura. Gastronomia, teatro, música,
tudo mais, literatura, dança, enfim, tudo mais, quadrinhos, artes visuais, tudo mais que não vai ser numa entrega audiovisual, você faz nas outras linguagens. Só para vocês terem noção do montante de recurso. Para Pernambuco vem 184 milhões de reais, sendo 100 milhões para o governo do estado e 84 milhões para todos os municípios. Cada município vai receber. Recife vai receber, por exemplo, 13 milhões, certo? Então, é muito recurso, precisa acessar. Só para ter noção, o Fucultura em Pernambuco tem 32 milhões por ano. E eles nem conseguem pagar isso tudo. Muita gente aí reclamando da demora, no atraso, né? E só o Estado vai ter 100 milhões de reais. Daniel, precisa desembolsar esse recurso, empenhar esse recurso até 31 de dezembro. Então, o Estado vai lançar seus editais, precisa lançar. A gente sabe que vão ser cerca de 10 editais diversos no Estado, então todo mundo é ruim. A gente acredita, a promessa é meio assim, fim de julho, agosto, porque inclusive tem que ter tempo hábil, né? De escrever o edital, de aprovar e depois de contratar todas essas pessoas para que o desembolso aconteça, pelo menos o empenho aconteça até 31 de dezembro, né? Pode participar disso? É uma dúvida, vou falar aqui tipo umas dúvidas frequentes. Todo mundo pergunta, eu posso participar do edital do Estado e do edital do município? Pode, só não pode ser para o mesmo projeto, né? Para a mesma rubrica, para a mesma coisa. Não pode. Pode até ser para o mesmo projeto, mas não para pagar as mesmas coisas, né? Uma coisa que complemente a outra. Isso, editais de complementação. Esses editais precisam ser simplificados, assim como foi a Lei Aldir Blanc. Né, que possa até inscrição por vídeo, para facilitar o quê? Para facilitar que Mestre Martelo, que é um mestre incrível do cavalo marinho, possa também viabilizar e submeter projeto. Por quê? Repetindo, isso que a gente quer fazer é o SUS da cultura, para que a cultura chegue em todas as pessoas. Então, a gente vai ter a Paulo Gustavo, depois a gente vai ter 5 anos da Lei Aldir Blanc, 2, que cada ano serão 3 bilhões de reais de forma consecutiva durante 5 anos. Isso faz o quê? Isso faz estruturar uma política. Que aí o município pequeno, que não tinha Secretaria de Cultura, vai começar a ter, porque vai chegar recurso todo ano, né? Então, para isso também, os estados e municípios precisam fazer sua tarefinha de casa. Fazer e participar, aderir e participar do Sistema Nacional de Cultura, né? E o que é isso, o Sistema Nacional? Como faz? Precisa ter o que a gente chama de CPF. Conselho, Plano e Fundo. Nem Pernambuco, nem Prefeitura do Recife, nem nenhum município participa. Então, a gente precisa fazer isso, se ligar. Eu estou ouvindo aqui, sou artista, quero participar, quero poder ditar como vão ser esses editais. Eu quero participar da decisão desses recursos. Então, faz o seguinte, se liga e participa dos conselhos estaduais, os conselhos municipais de cultura e das conferências, da conferência estadual, das conferências municipais, porque até o fim do ano vai ter que ter conferência nacional. E aí a gente vai construindo essas políticas públicas com a participação de todo mundo. Então, se liga aí nos editais, fica ligado que vai ter edital para todo mundo participar. Maravilha, vamos lá, vamos batalhar, uma possibilidade grande. Queria agradecer, final de programa, Zé Guilherme Público, que vai dar uma canjinha para a gente, Carol Verrulino e a nossa amiga, diretora, produtora, a Bárbara, que está nos fazendo movimentar o Realidades. Um abração bem grande, um cheiro no coração e a gente vai ficar com Públios. Um abraço, até o outro Realidades. Siga a gente nas redes, @RealidadesUFPE, né, da Rádio 99.9, Rádio Pública. Um abraço. Só o mundo não percebeu
e as águas salobras brotam das fontes dos olhos meus. E meu corpo é a partitura cheia de dóis que a dor escreveu, cheia de sóis que a solidão sozinha colheu, que de cantar a cigarra esqueceu. Só o mundo não percebeu. Maravilha. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.